Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house. De novo aqui, galerinha. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu ajeitar aqui. Espero que estejam todos bem, né? Prontos para a nossa Geography class. Alright? A gente tem muita coisa boa, muita coisa interessante para aprender hoje. Então, vamos lá. Não vamos perder tempo nenhum, tá, galera? Vamos perder tempo nenhum. Vamos lá. Vamos para cima. Todo mundo bem? How are you guys doing? Eita, coloquei 8th graders, mas na verdade é 9th graders, tá? 9th graders. Sorry about that. Próxima aula vai estar corrigido aqui, tá bom? Então, pessoal, se certifiquem, tá certo? Quem quem está assistindo essa segunda aula pela primeira vez, eu recomendo que você saia dessa aula, você vá para a primeira aula, tá bom? Primeira aula da gente eu explico nos mínimos detalhes como é que vai ser a funcionalidade dessa nossa disciplina, tá? De Geography, ok, guys? Geography class, aqui, ó. Geography class, tá bom? Então, mas eu recomendo novamente caderninho e caneta ou lápis, ou os dois, tá certo? O que é que a gente vai ver hoje na nossa aula de Geography Class, Boys and Girls? A gente vai ver Urbanization Around the World, ok? Então, esse processo de urbanização, a gente vai aprender um pouquinho sobre esse processo de urbanização hoje, and characteristics of big cities, né? Características das grandes cidades, ok? Então, vamos lá, boys and girls, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos aqui abrir, fechei aqui. That was not the intention, ok? Então, vamos lá. Peguei aqui desse site, ó, muito legal, geographycasestudy.com. Então, ó, Characteristics of Urban Places. Então, como eu tinha dito lá na primeira aula, a gente vai estar sempre fazendo essas anotações de conceitos. Anotem aí esse primeiro conceito, ok? Características de lugares urbanos, ok? Então, né? Então, on this page, look at urban places, including sites, function, land use, hierarchy of settlements. Então, a gente vai entender essas limitações, essas regras de grandes cidades. A gente não vai se aprofundar, óbvio, mas a gente vai trabalhar um pouco disso hoje, tá certo? Aqui, Tokyo, Japan, one of the world's largest urban centers, but not the biggest, depending on how urban is measured. Então, a gente tem aqui, ó, a cidade de Tóquio, né? Se não a maior, um dos maiores centros urbanos do mundo. Tá bom, galerinha? Realmente é um conglomerado, é muita gente, assim, aglomerada no mesmo lugar, tá certo? Se a gente acha Recife aglomerado, né? São Paulo já é mais aglomerado e São Paulo ainda é fichinha para isso daqui, tá? So, what is an urban place? O que é um lugar urbano, ok? Então, essentially urban means a built-up area such as a town or city. There's no internationally agreed definition of what urban means. Each country has its own such as. Então, urbano, tá? É um lugar, basicamente, tá certo? Não existe uma definição, não existe uma definição plena, né? Não existe uma única definição do que é urbano, tá? O website diz aqui que urbano é uma área de muitas construções, qualquer área que você tem uma grande área construída, tá certo? Dentro de uma town or city. Em inglês, não existe distinção entre essas duas palavras. Town é cidade e city é cidade também. Em inglês, town vai ser cidade, mas é uma cidade pequena. Geralmente, town é usado para cidade pequena. E city é já usado para uma cidade maior, tá?
Então, aqui diz que não existe um acordo, uma acordância no significado dessa palavra, cada país tem o seu próprio significado. Então, vamos lá, algumas informações a respeito disso daí. China, since 2001, China is a system of statistical classification, meaning the definition of urban are not fixed. So it can change depending on the way the data is collected. Ok? Então, no caso da China, por exemplo, o conceito de urbano, ele muda, ele morfa, né? Ele muda. Então, China tem esse conceito. Kenya, a build-up and compact human settlement with a population of at least 2,000. Então, no Quênia, né, um lugar com pelo menos 2.000 pessoas é considerado urbano. Ok, United Kingdom, areas of urban land use of 20 hectares or more with 15 or more residents. Então, já o Reino Unido já tem uma definição mais clara, né? Uma área, tá, de até 20 hectares, aliás, de 20 ou mais, né? Não de até, mas de 20 ou mais, com 1.500 residentes ou mais. Tá? The United States consider to prefer two types of area. Então, tem nos Estados Unidos, urbanized areas, né? Áreas urbanizadas, de 50.000 ou mais pessoas, e urban clusters. Clusters é como se fosse também um aglomerado de alguma coisa. Of at least 2,500 and less than 50,000 people. Então, de 2.500 até 50.000, eles consideram uma área, uma cidade, né? Eles consideram um urban cluster. É um cluster, também é como se houvesse uma concentração de alguma coisa. Mas ainda não é considerado uma área urbanizada, tá? Então, these definitions generally refer to population size and density. Então, gente, essas definições geralmente se referem a população e densidade. Então, ó, size, anotem essas palavras, size, tamanho, and density, densidade, tá? Densidade. Other ways of classifying a place as urban are by the characteristics of an urban place, such as function, land use, hierarchy or settlements, and how the area grows. Então, existem outras formas de classificar, tá? Não é só um aglomerado de gente, tá? Pode ser através do uso da terra, pode ser da forma que foi feita a urbanização, né? A população daquela área, e como essa área cresce, tá certo? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o urbano, a gente, né, é uma área, basicamente, é uma área que tem muita gente, né? E, teoricamente, deveria ter muitos serviços, né? Tem muita facilidade para as pessoas viverem naquela área, tá? Então, as Nações Unidas, ó, United Nations, tá? Nações Unidas, anotem isso, reconhece, né, como é difícil, né? Não tem algo definido, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um diagrama, né, de como funciona, né? Settlement é quando um grupo de pessoas vai para um determinado lugar e se settle, né? Settle é como se resolvesse ficar naquele lugar. Então, settlement é o lugar onde as pessoas ficam. Então, aí tem a questão demográfica, tá? O crescimento, aí leva em consideração o crescimento da população, tá certo? Se for um village, né? É um lugar bem pequenininho, vilarejo, a gente chamaria de vilarejo, mas se há um crescimento da população, aí ele se transforma num town, né? Já é uma cidade, mas não é uma cidade grande. Se ele cresce ainda mais, ele se transforma num city, ou city. Tá? Também pode ser através de uma forma administrativa, uma nova cidade é criada. Tá? Então, existem várias formas de você, como é que se diz? De você urbanizar uma área, tá bom?
characteristics of urban places. Então, coisas, né, que geralmente tem. Aside from the population, urban places also having common characteristics. Urban, many people think of roads, building infrastructure like electricity cables, sewage system, other people think of shops, offices, busy, transports, hubs, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que quando a gente fala de algo urbano, eu acho que essa definição está bem legal, né? Então, urbano, né, é aquele lugar que tem muita gente e que tem estrutura para aquelas pessoas, tá? Porque senão, para mim, vira uma invasão. Uma invasão, chega lá, as pessoas invadem e aí não tem estrutura nenhuma, né? Mas para ser urbano tem que ter roads, e aí vamos anotar, roads, ruas, buildings, prédios, infraestrutura, né? Como, por exemplo, electricity, né? Eletricidade, né? Sewage system. Sewage system significa como é que se diz, gente? Quando você precisa, né? O esgoto, saneamento básico, tá? Outras pessoas vão pensar em serviços, né? Isso daí se refere à infraestrutura. Outras pessoas já vão pensar no tipo de serviço, né? Por exemplo, shops, né? Lojas, offices, escritórios, and busy transport hubs, né? Então, locais de transporte público, né? De fácil acesso, tá certo? Uma coisa leva a outra, né? Esse tipo de coisa de lojas, de escritórios, de empregos, isso daí são tudo gerados porque existe a infraestrutura, não é verdade? Um lugar que tem infraestrutura boa tende a ter também geração de emprego ali, tá? Site. Site refers to the land on which a settlement is built. Eu sei que a gente está muito acostumado com site, website, né? A gente, quando fala em site hoje em dia, a gente lembra logo do website, né? Mas por isso que o nome é website. E aí a gente passou com o tempo a chamar de site. Mas o nome site realmente se refere a um local, tá certo? Basicamente um local. Qualquer local que você determina pode ser um site, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Então, tá? Aqui é questão de infraestrutura para cuidar da água, né, gente? Porque é o seguinte, uma das partes mais importantes da infraestrutura, quando se cria um settlement e, consequentemente, uma área urbana, é você cuidar da água. Um amigo meu que é engenheiro disse o seguinte, ele disse que as 3 principais preocupações de um engenheiro na hora de uma construção é, número 1, água, número 2, água, número 3, água. Aí ele explica, número 1, água. Você precisa de água para construir, você precisa de muita água para construir. Então, é o problema número 1, água. Problema número 2, água. Você precisa pensar como essa água vai escoar na sua construção. Pode ser uma casa, pode ser todo um bairro, pode ser um prédio, pode ser um campo de futebol. Você tem que pensar, porque vai chover, vai ter água ali em algum momento, essa água ela precisa escoar, ela precisa de uma forma, tá, de escoar, tá certo? E terceira, tá certo? Água do ponto de vista de saneamento básico. Como é que você vai, essa água suja, essa água que foi poluída, como é que ela vai voltar para o meio ambiente? Que ela precisa voltar. Não sei se vocês sabem disso, mas em ciências devem ter aprendido, mas a água é um ciclo, tá? A água, ela vem, a gente utiliza, ela volta para o meio ambiente. Então, como a gente vai se livrar dessa água? É através de uma fossa, né, que é uma coisa independente, através de um sistema de saneamento básico, tá? Dependendo da lei, a casa, o prédio tem que fazer o tratamento antes de jogar, então pode jogar talvez no próprio solo, mas desde que seja tratado antes. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Então, água é importante, ok?
E muita gente não tem pensado em água, e aí o que é que acontece? Flood, né? Enchente, tá? E aí as pessoas se prejudicam. Falta de água, as pessoas não têm água potável, né? Estima-se que em torno de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, tá certo? E dano ao meio ambiente, já que não tem tratamento, a água é jogada de toda forma e você destrói o ambiente. A gente teve um exemplo aí, semana do carnaval, se não me engano, semana passada, retrasada, de uma fossa que estourou e a água indo para a praia de Porto de Galinhas, essa praia que é o nosso cartão postal. A gente tem aqui na própria Praia de Olinda, a Praia de Olinda é uma praia considerada suja, eu mesmo, eu tinha a idade de vocês quando eu toquei nessa água daí de Olinda, por quê? Porque eu sei que muita gente usa o sistema aqui de drenagem de água de chuva, para colocar seu esgoto. E aí o esgoto das pessoas vai para o mar. Eu sei disso, então eu não entro, tá certo? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Situation. Situation refers to location settlement. Então, local, situação local, né? City might be located along a coastline, at the end of a river valley, a coal field. These features would all have a good place for modern settlement. Então, inclusive falando em settlement, né? Em settle, as primeiras civilizações, ou seja, as primeiras áreas, digamos, de urbanização para aquela época, obviamente, são exatamente as regiões, não se sabe ao certo, né, se foi no Egito, ou se foi na região do Tigres Eufrates, o que é hoje o Iraque, o Oriente Médio, não se tem a certeza, tá? Mas uma coisa é certa, ambas as civilizações surgiram naquela região por causa de quê? Por causa de água, porque tem abundância de água. Regiões no deserto, tá? Mas onde eles criaram as primeiras civilizações, tinha água. Por quê? Porque o ser humano precisa de água, porque a água é vida, tá certo? Sem água a gente não sobrevive, sem água a gente não se alimenta, sem água a gente não é nada, ok? Então, a gente precisa de água e água potável, água boa, água que a gente possa utilizar. Então, você vai, né, no começo de tudo ali, próximo a um rio, e depois, na sequência, né, aí você tem uma tendência até mundial, você ter cidades em regiões praianas também, não pela água do mar em si, mas porque geralmente o rio corre para o mar. Então, geralmente você vai ter um rio próximo para dar sustentabilidade àquela região. Ok? Então, a gente vai ter located along a coastline. Também, aí, surge uma necessidade aí comercial, né? E a gente está falando aí, obviamente, estou indo lá atrás, no período com o início da civilização, mas aí outras demandas vão surgindo, né? Então, é mais fácil para transporte, né? Por questão de porto, de comércio, né? Os mares também, né? Ok? Próximo, né? De deltas de rios também, porque você tem as duas coisas, né? Ok? E por aí vai. Near a coal field, eu não sei se hoje é tão necessário, porque coal, que é carvão, não é tão necessário hoje para a energia. A energia ela pode ser transportada de um lugar para outro, ela pode vir de um lugar longo e ser transportada. Então, a parte energética, acho que não influencia muito na hora de se criar uma área urbana. Ok? Functions refers to what the place does. Então, algumas cidades também elas têm tendências. Tendência em que sentido? Elas têm tendências econômicas. Umas cidades elas têm umas tendências para umas coisas, outras cidades elas têm tendências para outras. Vamos ver aqui algumas das que ele chama de function, né? De funções. Então, algumas têm uma função administrativa, como centros administrativos, por exemplo, né? Ou seja, são capitais, né? E aí a sede dos governos, de instituições, então isso tudo gera emprego, isso tudo gera renda, e essa renda
causa, por consequente, a criação de serviços, lojas se abrem, supermercados, shopping centers, restaurantes, né? O que acaba gerando a infraestrutura. Algumas têm uma tendência mais industrial, né? Acho que hoje a cidade de São Paulo nem tanto, mas um dia, né, a cidade de São Paulo foi bem industrial, então grandes indústrias em São Paulo, tá? Fazia com que houve um crescimento e hoje São Paulo é a maior cidade do Brasil. Questão de transporte, gente, Transport, ports, railway, junctions, airline hubs. Então, um exemplo bem clássico de uma cidade que tem uma vocação é Recife, né? Recife, porque tem uma infraestrutura muito boa com o seu porto, né? Tem um porto muito grande, é bem próximo da Europa, apesar de João Pessoa ser mais próximo do que Recife, mas João Pessoa não tem um aeroporto tão bem estruturado quanto de Recife, e João Pessoa não é central para o Nordeste, né? Porque Recife, além de ser próximo da Europa, tem essa função de central na região Nordeste. Então, serve exatamente aqui, ó, de Airline Hub, né? Vocês não vão lembrar disso, mas há alguns anos, inclusive faz um tempinho já, tinha até tava uma briga para vir a Hub da TAM. Chegou a vir a Hub, aqui tem uma Hub da Azul, né? Azul é Blue, uma empresa de transporte aéreo. E a TAM se viesse para cá, ia gerar quantidade incrível de empregos, né? Mas acabou não indo para lugar nenhum, veio essa crise aí, e aí não foi para lugar nenhum. Mas assim, você tem Recife sendo uma grande cidade por conta dessa vocação logística, né? Recife, você está no centro do Nordeste, então a logística fica melhor. Algumas têm uma função de retail. O que é retail? O varejo, né? De varejo, de comércio. Então, deixa eu pensar no exemplo. Hoje, São Paulo, né? São Paulo eu acho que é uma cidade forte de comércio, mas assim, vamos, por exemplo, colocar Nova York, né? Miami um dia, hoje em dia não é tanto mais, mas tem uma vocação para retail, para comércio. Mercados, né? Que pode aí ele fala de produtos agriculturais, né? Mas aí seria uma região mais de interiorzão mesmo, né? Alguns têm uma área residencial, feito Olinda, feito a nossa Olinda não tem uma vocação para nada, né? Olinda, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas Olinda é uma cidade que a gente chama de cidade dormitório, porque não tem indústria, o turismo, que era para ser forte, deveria ter uma vocação forte para o turismo, para serviço de turismo, mas por conta dessa praia imunda, né? Uma cidade alta, né? Ali a parte da cidade alta não é bem cuidada, então a gente tem o turismo sim, mas é muito fraco o potencial da Olinda. Então, é uma cidade dormitória, as pessoas vêm para Olinda para dormir e vão embora. E financial, né? Financeira, aí geralmente em grandes, né? Aí a gente tem, por exemplo, Nova York, São Paulo, né? Centros financeiros, né? Você vai ter Tóquio no Japão, você vai ter, né? Londres, você vai ter Paris, né? E por aí vai. Uso da terra, tá? O uso da terra é algo muito importante, gente. Eu acho que como aula de geografia, isso deve ser super debatido, tá? Porque hoje a forma que está sendo usada a terra nas grandes cidades não é sustentável. E o que é que significa não ser sustentável? Significa que uma hora vai se acabar, uma hora a gente vai danificar de uma forma que não vai ter mais volta. Então, primeiro aqui o conceito, anotem esse conceito, land use, uso da terra. Okay, so land use in urban is easily identified non-rural, meaning there is little agriculture land use, there are no farms. Então, é bem clássico, né? Áreas urbanas a gente não vê para uso, né, de agricultura. Então, raramente a gente vê algum tipo de fazenda dentro de uma área urbana. Land use is often closely linked to the function, né? In almost all urban areas, residential is the main land use. Então, né, em áreas urbanas, a gente usa a terra para residência, tá? Is the main
land. Ou também para funções industriais. In industrial centers, industrial land will be common, and so on. Ok? Então, áreas industriais, né? A terra vai ser usada para isso. Ok? Então, a gente também tem, mas aí a gente precisa também ter outras funções para a terra. Por quê? Porque não dá para se viver numa selva de pedra. Gente, vocês já perceberam o calor que faz aqui em Olinda, em Recife? Vocês percebem que é desumano, que é a gente tá o tempo todo passando mal com calor. Vocês acham que isso é à toa? Não, é porque não se sustenta a gente morar num lugar que a gente só vê pedra, 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 pedra. Cada vez mais as pessoas mais estressadas, cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com problemas psicológicos, tá certo? Isso, gente, isso não é nada mais, nada menos do que essa selva de pedras. Nós, seres humanos, a gente não nasceu para isso, não. Isso não é algo que é comum para a gente. O comum a gente é a natureza. A gente, quando vê a natureza, é automático. A gente se acalma quando está dentro da natureza. Quando a gente ouve um barulho de rio, quando a gente ouve o balançar das folhas, quando a gente, obviamente, um animal inofensivo, mas um animal passar um animal, alguma coisa, né? Dependendo, novamente, dependendo. Alguns assustam, né? Mas a gente vê a passagem de um animal, ou, por exemplo, um grilo, o barulho de um grilo, né? Isso tudo acalma a gente, porque passa aquela sensação de natureza. E a nossa natureza humana é de estar em contato com a natureza. Então é necessário o quê? É necessário ter open spaces, né? Áreas abertas, ou parks. Então, áreas abertas, anotem isso daqui tudo. Open space, né? Espaço aberto, parks, parques, riversides, então locais assim de rio que as pessoas possam né, usufruir daquilo ali. Empty places awaiting development. Então, áreas vazias também na espera de desenvolvimento, né? Sports facilities, então isso é bom do ponto de vista da comunidade, jovens, as pessoas praticarem esportes também tem isso, se mantém em movimento, o ser humano precisa estar em movimento. A gente está dentro de casa o tempo todo, a gente não tem mais um espaço para a gente se exercitar, né? Eu, por exemplo, morei nos Estados Unidos, eu sinto falta, de vez em quando, eu pegava meus filhos, pegava uma bola de basquete, ia num parque, ficava jogando basquete com os meninos. Aqui não tem mais isso. Quando eu era criança, né, a gente tinha um campo de futebol. Em Ouro Preto, vocês ainda tem aquele campo ali, né, o Secopão, né? Mas assim, ainda tem o Secopão, pode ali jogar uma bolinha e tal, tarará, mas a maioria dos lugares não tem mais um espaço daquele jeito, entendeu? Local, então, informal such as park, informal such as football stadium. Local transport, então, isso daqui é a questão de estrutura, né, transporte, né, para as pessoas têm que ter a capacidade de se movimentar. Na verdade, isso daqui já não sei se mas deveria ser considerado um direito humano, né, porque a verdade é que quanto mais pobre é a pessoa, mais dificuldade ela tem para chegar no centro urbano. Não sei se vocês percebem isso, mas quem tem mais dinheiro mora perto mais do centro, né? Você tem a Zona Norte, ali o pessoal da Zona Norte, o pessoal da Zona Sul, tudo pertinho do centro, tudo a 15, 20 minutos do centro. E quanto mais pobre vai ficando, mais você vai ficando distante, né? Então a pessoa vai sendo empurrada para Camaragibe, ou vai sendo empurrada mais ali para a área da Zona Sul ali, né? Depois, Piedade, Candeias já é melhor, mas aí já vai aquelas regiões mais pobres de Jaboatão. Você vem para aqui, né? Você vem a Olinda, aí já vem Olinda, já vem entrando na área, vai Paulista, vai Igaraçu, e cada vez as pessoas ficando mais distantes. Isso é ruim, tá? Government Services and Social Amenities. Então, área, serviços governamentais, né? Como bibliotecas, como escolas, como hospitais, tudo é preciso prover para a população. Infrastructure, né? Telephone exchanges, daqui está meio ultrapassado, né? A gente hoje em dia tem celular, data centers for internet service, gas terminal, and so on. Então, para quem também não tem acesso à internet, né? Então, por aí vai. Tá, pessoal? Então, a gente vai se resumir aqui.
Essa aqui é mais irrelevante, essa parte aqui, né? Hierarquia das grandes cidades, tá? O processo de crescimento é interessante, né? Só anotem esse conceito aqui, né? Growth process, processo de crescimento. Aí a gente tem planned, que é planejado, or spontaneous, ou espontâneo. Então tem dois formatos de crescimento. Tem o planejado e tem o espontâneo. Eu correria o risco de dizer que a maioria, né, é feita de maneira espontânea, não de maneira planejada. Quando é planejado, é show de bola, mas não é o caso. Ok, boys and girls? Então, gostaria de dizer, né, que I guess that's it for today. Ok? Novamente, gostaria de lembrar, pessoal, que não existe livro, não existe material impresso para nossa disciplina. Então, a gente é quem vai produzir o material para a nossa disciplina. É importante que vocês façam as nossas anotações, né? Vocês pausem aí as aulas para anotar quando eu falar, tá bom? E separem uma disciplina lá, uma matéria lá no caderno de vocês. Separem de geografia. Separem. Geografia com Teacher Júlia é uma coisa, Geography comigo é outra. Ok, boys and girls? Então, that's it. Essa aula é liberada nas sextas-feiras, às 2h30. Então, desejo a todos aí, se estão assistindo a aula, né, na sexta-feira, parabéns, número 1. Número 2, desejo a todos um excelente final de semana. Ok, boys and girls, see you next time.